Salve, galera. Tudo bem com vocês? Eu e o Arthur, mais uma vez no Twitch dos Primos aqui. Vamos discutir sobre o Memphis, né, Arthur? Caso Memphis e Corinthians, né, como um todo. Toda a Exatamente. situação lamentável que tá acerca do time. Então é isso. Puxa a vinheta. Arthur, eu sei que você é corintiano, por isso mesmo que eu quero te perguntar. Qual a treta com o contrato do Memphis? Bom, primeiramente, Memphis renovou, depois de não ter renovado. Acho que acho que alguma coisa... Foi um evento sem... Como é que se fala, Gabriel? O quê? Uma coisa que não aconteceu. Aconteceu. Pouco improvável? Não, foi um evento que não teve precedentes, que eu não me recordo, no futebol brasileiro. E foi algo que, nossa, rodou por mais de uma semana essa novela. Estava desde antes da Copa. E, enfim, vamos ao contrato. Bom, o contrato ele reduziu muito o salário do Memphis. Continua alto, né? Ali um pouco mais de 2 milhões. Não é o salário, não é o maior salário do time. Parece que é um pouco menor do que o Yuri Alberto. Mas acho que é condizente pelo que ele vem jogando, né? Pelo que ele jogou esse ano, que quase não jogou. Entrou 40 minutos na Copa do Mundo e teve 12 jogos pelo Corinthians esse ano e teve um gol apenas. O custo dele até o fim do contrato, que vai até 2028, final de 2028, vai ser de 135 milhões. Se não tivesse renovado, não tivesse voltado atrás, o Corinthians teria agora uma dívida de 180 milhões com o Memphis, mais um transfer ban. Já tem 3 transfer bans ativos, né? Meu Deus Teria do mais céu. um de 180 milhões, porque iria juntar o valor do contrato antigo, O novo. toda a dívida, com o contrato atual, porque já havia um pré-acordo, né? Já havia sido pré-acordado entre o jogador, já havia tido essa conversa envolvendo o clube e o atleta, e todo o staff do atleta. Então, o presidente Osmar Stabile ter voltado atrás foi um ato de má fé. Então, o Corinthians, juridicamente, ele não poderia ter feito isso, e o Depay poderia pedir todo o dinheiro desse contrato atual. E tanto que o Stabile, ele pediu para o Memphis, ele não assinou com o Memphis e pediu para ele não acionar a FIFA. Ele teve essa conversa, Gabriel, você acredita nisso? Não tô acreditando. Corinthians Negócios. Tem alguma coisa mais humilhante do que isso? E a não renovação foi totalmente por política, né, Gabriel? O Memphis falou algumas verdades intensas sobre a política envolvendo o Corinthians, toda a política podre que tem ali no Parque São Jorge, e ele falou algumas verdades e deixou muita gente nervosa, alguns conselheiros ali, muita gente, assim, empolvorosa, né? Uma treta que teve foi que o Stabile e a parte jurídica do Corinthians, financeira, tinha feito um contrato totalmente reduzido para o Memphis, algum contrato que eles imaginavam que ele não iria aceitar, e eles mandaram esse contrato. Essa é uma treta que é um pouco interna, é informação interna, né, Gabriel? Aham. Mas parece que eles mandaram esse PDF do novo contrato via WhatsApp, o Memphis leu, concordou, Mentira. e eles apagaram a mensagem. Puta, mano, é foda. Eles apagaram esse PDF. Então eles falaram assim, ó, vamos mandar um contrato que ele não vai concordar, e aí a gente fala, ó, a gente tentou de qualquer jeito, né, tentamos e ele não aceitou. Mas ele aceitou, e eles voltaram atrás. Só uma dúvida, essa treta vem desde o Augusto Melo, não é? Sim, porque o contrato quem trouxe foi o Augusto Melo. Ah, entendi. Fez um contrato totalmente ridículo, que não condizia com o jogador que era o Memphis Depay. Ele era banco do Atlético de Madrid, né? Sim. E pagar 6 milhões de salário, mais hotel de luxo, mais cozinheira, mais carro, mais regalias por objetivos, né? Mais as premiações por objetivos. Aham. Então, era um contrato que não condizia. Ou seja, criou-se toda uma dívida de mais de 40 milhões com o Memphis. Se não me engano, o Corinthians está com 3 bilhões, né? De reais de dívida. Sim, isso de dívida, né? De todas, tudo, envolvendo tudo. É mais de 3 bilhões de reais, que não abaixe. Nosso presidente Osmar Stabile falar, não, daqui 5 anos o Corinthians vai ser uma potência, né? Vai estar aí voando, mas a cada mês tem um déficit maior que o outro. Só uma dúvida, A dívida Arthur. só está aumentando. Então, no caso seria mais fácil criar uma SAF, né? O Corinthians. Bom, por que a SAF poderia ser uma solução e ao mesmo tempo não poderia ser uma solução, Gabriel? Porque a cultura do time, a cultura do Corinthians, né? A história do Corinthians, desde lá da sua fundação, dos seus fundadores, que falaram que era um time para o povo e pelo povo, não é uma torcida e não é um time que possibilita ter um dono. Porque essa pessoa vai fazer o que quiser com o Corinthians. Não é assim que funciona no Corinthians. Entendi. O Corinthians era o corintiano.
O Corinthians é do povo. Você entrou na questão da SAF, temos que falar uma coisa, e eu, como corintiano, não falo no seu nome, até porque você não entende, você também não é corintiano, não tá nesse meio, mas eu posso falar aqui que eu posso fazer o meu apoio aqui pela Safiel. Inclusive, quem assistir o vídeo, quem puder, corintiano também, por favor, vá lá, coloca isso no Google, safielja.com.br, e você assina lá, deixa a sua assinatura, é rapidinho, é coisa rápida, mostrando que você apoia esse projeto, né? São mais de 100 mil assinaturas já. E para que serve essa assinatura? Para fazer uma pressão, para levar esse debate até os conselheiros. O que seria a Safiel? Bem, resumidamente, a Safiel ela vai separar o futebol do clube. A Safiel vai cuidar apenas do futebol, tudo envolvendo o futebol. Patrocinadores, cultura, estádio, tudo. Envolvendo completamente tudo. E quem vai ter o poder de decisão do futebol? As pessoas que a Safiel colocar lá. E quem vai escolher essas pessoas? Os torcedores. Ou seja, o torcedor vai poder interferir nas decisões do clube e vai ter tudo aberto sobre as decisões do clube. Ou seja, todas as transferências feitas, todos os pagamentos que são feitos, tudo que está em dívida, vai ter tudo lá. O torcedor vai poder comprar ações do clube, vai ter tudo lá para ele registrado e ele vai poder decidir quem entra lá. Por exemplo, vão ser 5 tipos de torcedores, cada um com uma faixa de renda que vai poder gastar, né, comprar essas ações. Por exemplo, ações até R$500, vai ter um grupo desses torcedores e eles vão poder eleger uma pessoa. Todas essas pessoas vão ter os dados completos, vai ser feita uma triagem antes, né, uma peneira para ver quem vai estar entrando lá, quem que vai ser habilitado para poder estar aquele cargo, não vai poder entrar pilantra, não vai poder entrar gente que já tem passagem por polícia, essas coisas, como muitas pessoas ali têm. Ou seja, é praticamente um portal de transparência do Corinthians. Exatamente. E com influência, os torcedores vão poder ter esse poder dentro do clube, dentro do futebol do clube. Os conselheiros, toda a gente que está lá no Parque São Jorge vai continuar. O que eles vão abrir mão? Eles vão abrir mão da parte do futebol, tudo que envolve futebol. E eles não querem fazer isso. Por quê? Porque o futebol é o que dá mais dinheiro, é o que pode fazer mais esquemas, e eles não querem. E justamente o que a gente quer é sim acabar com os esquemas. Essa assinatura é para o presidente assinar uma ação não vinculante, ou seja, eles vão poder usar o nome do clube para arrecadar fundos e caso eles não conseguirem arrecadar, não conseguir bater uma meta, o Corinthians não vai ser afetado, ou seja, se eles ganharem, ok, eles podem apresentar esse dinheiro e aí sim eles podem ser ouvidos. Se eles não ganharem, tudo bem, o Corinthians não vai acontecer nada com eles, não vai acontecer nada com o Corinthians não vai ser afetado. E o presidente não assinou esse papel, essa ação não vinculante, entendeu? Essa petição, né? Sim. Sabe por quê? Por que não? Porque ele já tem uma arrecadação meio que antecipada de mais de 1 bilhão. Eles já fizeram essa pesquisa, ou seja, eles vão falar, porra, isso aqui dá certo. E eles não querem que isso aconteça. Sim, e essa assinatura que eu pedi, né, para vocês fazerem serve para isso. Ao longo do tempo, isso não deu certo. O presidente ficou empurrando com a barriga, falando que, vamos ver, e não viu. Falou que ia levar para a penúltima reunião do CORE essa decisão, e ele não levou, ele mentiu, e ele não levou. E o pessoal acabou criando um comitê lá dentro do clube de associados para poder ter mais voz lá dentro, para poder ser ouvido. Porque isso aí, Gabriel, já tem mais de 1 ano de debate, já foi passada por muitas pessoas, né? Os idealizadores já conversaram muito, já explicaram muito, já mudaram muita coisa e eles não explicaram diretamente para o Corinthians. O Corinthians nunca convidou eles para conversar. Já tem mais de 1 ano. Ou seja, é desde a gestão do Augusto Melo. Desde um pouco depois da gestão. Eu não lembro se foi no finalzinho da gestão dele. Eu acho que foi, tenho quase certeza. E mesmo com presidentes de organizadas apoiando, o presidente o Osmar Stabile não fala, não abre as portas. Isso é o que leva a toda a raiva da torcida. Bom, essa para nós é uma solução financeira para o clube. Uma outra solução é o que nós estamos pedindo agora, é uma intervenção no Corinthians. Nesse momento está acontecendo uma manifestação, um protesto da torcida corintiana em frente ao Ministério Público, lá na Sé. Está acontecendo agora. E não só esse protesto, eles vão fazer outros protestos em frente ao Parque São Jorge
e nas arquibancadas dos jogos. E o caso Memphis foi só a gota d'água para a gente ver o quão despreparado e omisso e canalha essa gestão é, Gabriel. Porque você manda um contrato para um jogador, você faz esse jogador vir até aqui, até o Brasil, voltar ao Brasil que não tinha necessidade, as conversas já estavam antes da Copa do Mundo, você faz esse jogador voltar, você faz esse jogador assinar o contrato e só vai faltar a sua assinatura e você fala, não, eu desisti. Por quê? Por pressão política. Fora isso, seu Osmar Stabile tem algumas outras questões, né? Algumas questões bem, assim, Escusas. interessantes. E vamos colocar assim, interessantes, né? Tem um caso de uma empresa de segurança que ele está sendo investigado por isso, pelo Ministério, que, assim, ele pediu para um amiguinho dele abrir uma empresa de segurança, fazer um CNPJ lá, e ele contratou na mesma hora, esse amiguinho. Por quê? Né? E contratou assim sem atrasar pagamento. Foi quase 600 mil, assim, de primeira, sem atrasar nada. Mas salário tá atrasado, muitas coisas, a dívida só tá aumentando, mas esses esquemas a gente sabe que não podem atrasar, né? Esses esquemas não pode, né? Então, você cuidar de um time desse jeito é uma coisa que o torcedor ele tá cansado. Porque desde criança, o torcedor corintiano ele tem uma coisa assim, nosso clube é nosso também. A gente não pode deixar esse pessoal fazer o que quer lá dentro. A gente tem voz. Todo mundo, até os outros clubes falam sobre isso, sobre o torcedor do Corinthians, né? Então tá rolando uma série, vai começar uma série de protestos contra essa diretoria, a favor da intervenção judicial, né? E o torcedor tá pedindo isso. Ah, e mais uma coisa, você acredita que foram contratados 440 metros cúbicos de areia? Mas pra quê? 110 caminhões de areia. Mas pra quê? Exatamente, pra quê? 150 mil reais. Pra quê? Ó, E não atrasou, né? eu não posso falar, senão a gente vai ser processado. Mas você sabe o que é, né, Arthur? Não, os nossos espectadores, a pessoa que tá ouvindo a gente, ela pode pensar assim, deve ser algum esqueminha assim pro Osmar Stabile ganhar o dinheiro assim, né, por fora. É mais um esquema criminoso ali dentro, né? O pessoal que tá assistindo a gente, tá ouvindo a gente, pode pensar assim, é porque o pessoal é maldoso, Gabriel. Eles são maldosos, eles têm Sim, essa malícia, né? sim. A gente não pode afirmar uma coisa dessa. Sim. A gente pode pensar, mas a gente não pode afirmar, a gente não tem A prova. gente não pode informar nada, mas... A gente tem prova, né? Mas podemos pensar. E é exatamente isso que acredito que o nosso ouvinte aqui esteja pensando. Mas enfim, voltamos tudo isso ao caso Memphis, que foi a gota d'água, foi quando a torcida decidiu mesmo que agora era a hora. Tanto que parece que o Osmar esperou as organizadas irem para a Argentina, né, para poder soltar a nota que não renovou, justamente por causa da comoção que ia gerar. Mas não deu certo, todo mundo ficou puto. O presidente e alguns dirigentes do Corinthians tiveram seus telefones vazados e receberam muitas ameaças, né, eu acho que eles esquecem um pouco do caso Luan. Você lembra, Gabriel? Você lembra, né? Eu lembro. Eu acompanhei. Parece que eles não lembram. O Luan no motel. Parece que eles não lembram com o que eles estão mexendo. Eu não concordo com isso. Não acho que deva haver. Não acho que deva intimidar a família de nenhum dirigente, até porque isso é crime. É. A gente deve cobrar com os nossos próprios direitos do torcedor. Mas isso aconteceu. E por quê? Porque todo mundo já cansou disso. Já cansou de estar ali apoiando e de ser tratado como nada. Então é isso, galera. Vocês viram tudo que está acontecendo. É um resumo muito, muito grande que a gente fez, que eu vim aqui, né, fazer. E, bom, o assunto principal era o Memphis. O Memphis fica e o Corinthians tem toda essa treta ainda rolando. Amanhã na quinta-feira, nós estamos gravando isso na quarta-feira, na quinta-feira vai ter o jogo contra o Rosário. Isso, Rosário dentro Central, de casa, jogo duro, 0x0. jogo pegado. Como foi lá? 0x0 no jogo da ida. Vamos ver no jogo da volta. Como a gente tá limitado no ataque, nós poderíamos ter vencido o jogo de lá, sabia, Gabriel? Eu assisti o jogo e nós poderíamos ter feito sim um gol. O problema é que a gente não tem ataque, não tem gente boa no ataque. E o Corinthians ainda tem um expulso, né? Teve uma expulsão do Sim, Corinthians. teve um expulso, teve um volante lá expulso, tem um volante machucado, então vamos ter que contar com alguns que a gente já tinha, né? Mas em casa, torcida toda unida, enquanto a bola tá rolando, a torcida em uma voz única, vai empurrar, vai fazer para acontecer, para ter essa classificação e a gente focar, né, em brigar por outras coisas, né? Arthur, eu não sou corintiano, mas toda vez que eu assisto o jogo do Corinthians, a torcida empurra. A torcida do Corinthians, pra mim, é a maior do mundo. Então, ela é boa dentro de casa e fora de casa. Você consegue ouvi-la fora de casa. No Maracanã, contra o Flamengo lotado, a torcida ali, 4 mil corintianos, você consegue ouvir eles. E
Parece que às vezes a diretoria esquece que eles têm ali, né? Que é boa quando é boa, mas quando tá ruim, o bicho pega. Não são chamados de bando de loucos por um acaso, né? Exatamente. O bando de loucos pra nós é apenas mais um bando. Então é isso aí, galera. Deixa o like aí, comenta o que você achou e eu fui. Então, quem estiver assistindo, for torcedor, vai lá, www.safielja.com.br, faz a sua assinatura lá, é só você colocar o seu CPF, seu e-mail, vai mandar um código no seu e-mail, você vai colocar esse código lá e pronto. Aí você vai ter a opção de mandar para outras 3 pessoas também, e eu apoio, eu sozinho, eu tô falando, não falo em nome do Gabriel, né? Tô falando sozinho, falo por mim mesmo, e é isso. Acompanhe nosso site também, futedosPrimos.com, tem notícias lá diárias, as principais Exatamente. notícias do mundo do futebol, diariamente, tá tudo lá. E acompanhe, vamos trazer mais notícias, transformar mais notícias em vídeos aqui. Essa foi uma, e é isso, nós fomos.